Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que Joanribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: o fiador 100% garantido. Pegue, por favor, o Evangelho e abra na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. O escritor desta carta queria convencer os hebreus sobre Jesus, porque os hebreus o rejeitaram. Então, ele escreve muito sobre Jesus, com revelações extraordinárias, e o escritor desta carta fala com conhecedores do Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus. Então, é uma carta extraordinária, mas eu quero ler só um versículo hoje com você aqui, que é esse 22. Escute. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Parece uma frase simples, até simplória, curtinha, mas extremamente profunda, extremamente forte. Vou ler de novo. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Você sabe o que é um fiador, né? Fiador é o que garante a dívida de outra pessoa. Se você for fiador de alguém, você assinou um contrato, assinou um documento, assinou promissória, e você está garantindo que, se aquela pessoa que fez a dívida não pagar a dívida, você paga. Fiador é esse. A dívida não é dele, mas ele responde pela dívida de outra pessoa. E garante que vai pagar a dívida. Fiador bom, né? Porque tem fiador que não paga. Tem fiador que, foi fiador de bobeira, de maneira negligente, né? Não pensou muito na hora de assinar a fiança, não tinha condições de ser fiador e foi por gentileza. Aí chega na hora, é um fiador que não garante nada. Mas aqui a palavra está falando de um fiador que garante que paga a dívida para você. Ele garante que ele paga a sua dívida. Então, eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, fiador, fiador. Sabe, eu estou precisando fazer um empréstimo para a Paz e Vida no valor de 20 milhões de reais. O banco falou que até arruma o dinheiro, porque eles gostam de mim, sabe da minha história e tudo mais, mas disseram: Joanribe, se você não tiver um bom fiador, a gente não pode arrumar o dinheiro. Eu queria saber se você podia ser meu fiador. É só 20 milhões. Mas tem que garantir que vai pagar se eu não pagar. Eu acho que eu não vou conseguir pagar, vou falar francamente. Uma dívida desse tamanho de 20 milhões, eu francamente não vejo condições de eu pagar. Mas você paga para mim, se eu não pagar? É só 20 milhões. Mesmo me conhecendo, você diria: olha, não vai dar. Agora Jesus foi fiador de estranhos. Já pensou, alguém bate na tua porta, você nunca vê a pessoa na vida, ela fala: você podia ser meu fiador? Estou alugando uma casa aqui nessa rua e eles querem um fiador, você pode ser meu fiador? Você nunca vê a pessoa, você vai ser fiadora dela?
E Jesus foi fiador de estranhos, porque eu e você ainda não éramos nascidos. Nós éramos estranhos para Jesus. E ele disse: eu sou o teu fiador. Eu sou o teu fiador. Eu garanto o pagamento da dívida. E olha, ter um fiador desse é a mesma coisa que você pedir um empréstimo em nome de um bilionário. Imagine se eu chego no Banco Bradesco e digo assim, ou no Itaú, né? Tanto faz, no Santander. Chego lá e falo assim: olha, eu vou fazer um empréstimo aqui, o meu fiador é o Bill Gates. O banco arruma ou não arruma? Fala, o João Ribeiro não é nada, mas o Bill Gates, esse paga. Esse daí tem como pagar. Você ter Jesus como fiador no mundo espiritual significa que você pode fazer qualquer coisa, porque você está agindo no nome da pessoa mais bilionária de todo o universo. Você pode fazer o que quiser e pedir o que quiser. Tanto que em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Você já pensou? Quando eu falo, Pai, eu quero tal e tal coisa, e eu te peço em nome de Jesus, Deus diz assim, está na mão. Porque Jesus garante. Ele é o maior fiador de todo o universo. Quem crê nessa palavra que eu acabei de ler aqui? De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E ele não revogou a fiança, viu? Ele não falou, essa pessoa aí eu não quero mais ser fiadora dela, não. Só dá dor de cabeça. Essa pessoa é toda endividada, não quero ser fiadora dela, não. Ele não revogou a fiança. Pode ser a pessoa mais endividada. Quem que está devendo? Levante a mão. Quem está devendo de alguma maneira? Esse fiador garante tudo. Amém? Você acha que esta palavra e este fiador merecem a sua salva de palmas? Agrada ele, agrada o fiador. Aplauda, aplauda, aplauda e diga: bendito seja o teu nome, Senhor. Continua aplaudindo, continua. Olha para o céu e diga: glória ao teu nome, Jesus. Jesus, meu fiador. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, estas palmas são para a Tua palavra, são para o Senhor, são para Jesus, são pelo Teu Espírito. Então abre o céu para receber e vem agora tomar a boca, os lábios do mensageiro. Usa, meu Deus, o pregador para falar com cada vida aqui presente, com quem está ouvindo e assistindo à distância. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. Você sabia que todos nós, ao nascemos de um casal, lógico. Nascemos de um casal. E você sabia que mesmo que o seu pai ou sua mãe sejam pobres, você já está herdando a dívida deles? Poxa, mas o meu pai é tão pobre, não tem nada, minha mãe não tem nada. Mas você já nasce devedor. Você já está devendo. Até os 12 anos de idade, o credor vai olhar para você, vai ver que você já fez algumas pequenas dívidas, mas ele vai dizer, ainda é inimputável, quer dizer, eu não posso atribuir para esta criança suas dívidas. Mas depois dos 12 anos, ela é responsável por cada dívida. E a pessoa, eu e você, todos nós aqui,
Já nascemos devedores e depois dos 12 anos de idade multiplicamos as nossas dívidas. Porque o mundo é um shopping atraente demais, com vitrines maravilhosas, artigos sedutores irresistíveis, que a pessoa vai neste mundo se endividando cada vez mais, porque são vitrines bem elaboradas, com luminosos, são vitrines atraentes, e a pessoa vai se endividando, e ela sabe que está se endividando. É uma dívida que ela não pode pagar. Trata-se de uma dívida que é pior do que uma dívida mundana, uma dívida secular. Porque a dívida secular, você faz um acordo com o credor, você parcela, você divide, né? Você vai pagando aos pouquinhos, mas um dia você paga. Aqui nesse mundo você paga os empréstimos, você faz um acordo, você, enfim, se vira e paga. Mas as dívidas no mundo espiritual, você não tem como pagar. Não tem como. São dívidas caríssimas. Você já leu a parábola do credor incompassivo que Jesus contou? Foi uma pregação que ele fez. Ele disse que um certo rei resolveu fazer contas com os seus súditos, especialmente os que lhe deviam dinheiro, muito. E ele chamou um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, 10.000 talentos seria, em medida para a gente entender nos dias atuais, seriam 126 toneladas de prata. Devia muito. E ele não pagou. E o rei chamou aquele devedor e disse: você não consegue pagar a sua dívida comigo? Eu não consigo. Aí o rei falou: tudo bem. Então você, a sua mulher e os seus filhos serão vendidos como escravos e ficarão escravizados para ir pagando essa dívida pelo resto da vida. Aí aquele súdito se apavorou. Jesus disse que ele se lançou aos pés do rei e pediu prazo. Não me jogue na prisão, não prenda minha mulher, não prenda os meus filhos, por favor. Seja generoso para comigo, tenha paciência comigo e eu tudo te pagarei. Mas era uma dívida que não poderia ser paga durante uma vida inteira. Era impossível pagar aquela dívida. Mas ele pediu prazo. Reconhecendo que devia e reconhecendo que devia pagar. E suplica ao rei o favor. Jesus disse que o rei, movido de íntima compaixão, essa expressão é muito linda, né? Porque íntima compaixão é uma expressão que aparece 3 vezes no Evangelho de Mateus e 3 vezes no Evangelho de Lucas, e se refere a Jesus Cristo, o que ele sente. Então, o rei desta história, a gente já sabe que é Jesus. Ele sentiu íntima compaixão. Ele já deu a dica de quem é esse rei. Sentir íntima compaixão é você ter a empatia de se colocar no lugar da outra pessoa e sentir aquela dor, aquele problema como se fosse sua e seu. Então o rei, vendo aquele servo desesperado, endividado, reconhecendo a dívida, querendo prazo para pagar, o rei sabendo muito bem que nunca, nem na vida toda ele conseguiria pagar aquilo, o rei resolveu perdoá-lo. Perdoou a sua dívida e o soltou. Olha, você não me deve mais nada. Está pago, não vai ser preso, você está livre, pode ir embora. Oh, rei, muito obrigado, muito obrigado. E ele saiu comemorando: me livrei de uma dívida que eu nunca conseguiria pagar. O rei me perdoou. Mas aí ele vê na rua um conservo, um outro súdito, que devia para ele apenas 100 denários. Essa também é uma moeda antiga, mas convertida para hoje, daria aí uma dívida de 400 gramas de
de prata, nem meio quilo de prata. Ó, ele devia 126 toneladas e o rei perdoou. Ele encontra um outro súdito que deve para ele nem meio quilo de prata. E ele avança sobre aquele súdito, começa a sufocá-lo, Jesus contou. Ele pega pelo pescoço, ele vai esganando, dizendo: me paga o que você me deve, senão vou te jogar na cadeia. Não, por favor, eu vou te pagar, me dá tempo, pediu prazo também. Mas você vê, era uma dívida pequena, de um homem para homem. Não do súdito com o rei, mas uma dívida de homem para homem. Ele não quis perdoar o devedor e processou e lançou na prisão, junto com a sua família, por causa de uma dívida que o devedor não conseguia pagar. Nos tempos bíblicos isso acontecia muito, viu? Tem um caso lá do profeta Eliseu, que um dos seus discípulos morreu, e a viúva ficou toda endividada e foi lá implorar para o profeta um milagre, porque os credores tinham vindo buscar os filhos para serem escravos. Na época de Jesus, na época bíblica, quem não conseguia pagar uma dívida, perdia a liberdade, seria escravizado. Então, esse devedor que tinha sido perdoado pelo rei, não perdoou um coitadinho que não lhe devia quase nada e fez com que o seu devedor fosse preso junto com a família. Jesus contou que os outros conservos, quando viram aquilo, ficaram contristados. Jesus usa essa expressão, contristado. Sabe, é mais do que ficar triste. Você contristado é uma tristeza com aflição, com uma revolta, você não se conforma, é uma coisa indigna. E os conservos foram falar com o rei e contaram tudo para o rei. O rei falou: me chama aquele devedor que eu perdoei, chama ele aqui. E quando ele entrou na sala real, o rei falou: servo malvado, eu te perdoei aquela grande dívida porque você me suplicou. Aliás, deixa eu explicar isso. Quando ele se lançou aos pés do rei, dizendo: seja generoso para comigo, tenha paciência comigo, porque tudo te pagarei, ele não pediu perdão da dívida, e mesmo assim o rei perdoou. Você me disse que não conseguia pagar e eu te perdoei aquela dívida. Você não deveria ter feito a mesma coisa com aquele que te devia? E aí o rei, indignado, mandou que aquele devedor fosse preso e continuasse preso, e a dívida, o perdão tinha sido revogado. Perdeu o perdão. Iria pagar a sua dívida, ou seja, ficaria trancado para sempre, porque a sua dívida era impagável. Quando Jesus contou essa história, ele mostrou que dívida é essa. Que dívida é essa? Vá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu vou ler apenas o versículo 35. Jesus termina a história e diz assim, preste atenção, hein? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, nesta parábola, a dívida é o quê? Pecado. Ofensa. Não se tratava de uma dívida financeira. Então, o rei dessa história é Jesus, aquele devedor que devia 126 toneladas de prata, que jamais conseguiria pagar a dívida, foi perdoado generosamente pelo rei, e ele deveria praticar o perdão com aqueles que lhe deviam. Então a dívida, aqui no caso, é de pecado, não é de prata, não é de dinheiro, não é de pedras preciosas, é a dívida do pecado. Vou deixar isso mais claro para você, porque você está muito endividado. Eu também. Todos nós estamos endividados de uma tal maneira no mundo espiritual que não temos condição de pagar a nossa dívida. Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso?
Todo mundo conhece. Católicos, espíritas, evangélicos, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração no Sermão da Montanha. Está no Evangelho de Mateus capítulo 6. E ele, no meio da oração, lá no versículo 12, Jesus ensinou que nós temos que orar assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a dívida que nós estamos falando e da qual Jesus foi feito fiador, é uma dívida espiritual que você não pode pagar. Você pode pagar o empréstimo que você fez lá no banco, você pode pagar ali o carnezinho dos móveis que você comprou a prestação, mesmo que atrase, depois você faz um acordo e acaba pagando. Você pode pagar suas dívidas nesse mundo, se quiser, fazendo um acordo, nem que diga para o juiz: ó, seu juiz, eu só posso dar R$1 por dia. Eu só posso dar R$10 por mês para pagar essa dívida. O juiz vai homologar o teu acordo de dívida. Mas a dívida que Jesus foi feito fiador é uma dívida que nem o Bill Gates pode pagar. Nem a pessoa mais rica deste mundo pode pagar. O salmista escreveu o seguinte: ninguém pode remir o seu irmão, porque o resgate da sua alma é caríssimo e os seus recursos se esgotariam antes. É uma dívida que nenhum ser humano consegue pagar. E é uma dívida que está registrada contra você, está registrada contra mim. E sabe o que acontece se a gente não tiver Jesus como fiador? Nós vamos ser presos e entregues aos verdugos, que na justiça são os que infligiam sofrimentos aos prisioneiros. É uma parábola, Jesus está falando que haverá atormentadores. Você vai ficar preso, sendo atormentado num lugar, e nunca você poderá passar a eternidade ali, naquela prisão, e nada da sua dívida será diminuída. A sua dívida não diminuirá. Apesar do tormento, apesar do sofrimento, apesar da prisão, apesar do castigo, você vai ficar ali indefinidamente sofrendo, porque você não tinha fiador. E aí o que eu acabei de ler para você é que Jesus Cristo, de tanto melhor conserto, foi feito fiador. Olha isso aqui. O fiador usa a mão para assinar a fiança. O carrasco que enfiou esse cravo nesta mão direita e na outra mão e nos pés de Jesus, ele não está vendo. Aliás, ninguém está vendo. Mas junto aqui com este cravo tem as notas promissórias da minha dívida e da tua dívida. Toda a nossa dívida, que não é pouca. Nossa dívida é gigantesca. É como aquela dívida de 126 toneladas de prata. Você não pode pagar a sua dívida, ainda que você diga: mas eu sou um bom cidadão, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido. Eu não sou ladrão, não sou homicida, eu não sou estelionatário, eu não faço coisas erradas. Pois é, mas os teus pecados produziram essa dívida espiritual que você não tem como pagar. E o credor exige o pagamento da dívida. Exige que a dívida seja quitada. E essa dívida nasceu no Antigo Testamento. A partir do livro de Êxodo, capítulo 20, quando a lei de Deus é passada para Moisés, e ali são estabelecidos os parâmetros do que nós fazemos e que nos acarretam dívidas e prejuízos espirituais. Aí você tem o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Eu estou excluindo Gênesis de propósito, porque a lei de Moisés ela é traçada a partir do capítulo 20 de Êxodo. Então, nesses 4 livros aqui que eu estou citando, em apenas 4 livros da lei de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
4.319 notas promissórias contra mim e contra você, declarando que você é devedor e que eu sou devedor. Esses 4.319 documentos são os versículos da lei de Moisés que te condenam. Você é devedor. E você não pode pagar essa dívida. Não adianta você tentar pagar essa dívida. Aí Jesus, ele veio e disse: calma, não precisa se matar, porque mesmo se matando a tua dívida não vai desaparecer. Aliás, se você se matar, a tua dívida vai piorar. Então não adianta você morrer por causa das tuas dívidas, porque isso não extinguirá a tua obrigação. Mas eu vou ser o teu fiador, e eu vou extinguir a sua dívida. Eu vou assumir todas as tuas dívidas, e eu tenho tanta credibilidade com o credor, que eu tenho certeza que ele vai aceitar a minha fiança, e a tua dívida não será executada, nem aqui, nem agora e nem na eternidade. Eu garanto que eu pago a tua dívida e te livro para sempre. Mas eu devo tanto, Senhor, eu devo muito, mas eu pago. Eu sei que você deve muito, mas sabe por que eu pago a tua dívida? Porque eu me movi de íntima compaixão por você. Jesus está dizendo: eu consigo me colocar no teu lugar. Eu consigo sentir a tua dor, a tua miséria, a tua tristeza, a tua angústia, o teu pavor. Eu consigo sentir o teu sofrimento, a tua aflição. Eu consigo sentir a tua amargura. Porque eu tenho a capacidade de sentir íntima compaixão por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão endividados e nem dormem à noite por causa das suas dívidas espirituais. Jesus está dizendo: eu sei que por causa das suas dívidas você não tem paz. Eu sei que por causa das suas dívidas você já perdeu a saúde porque está refletindo no teu corpo. Eu sei que por causa das suas dívidas você pensa muitas e muitas vezes em sumir, desaparecer e se matar. Eu sei que por causa de tudo que você deve, você não tem um minuto de paz. Eu sei que você não consegue sentir paz. E eu me coloco no seu lugar. Eu tenho íntima compaixão de tudo que você vem passando e vem sofrendo nos últimos meses, nos últimos anos ou em toda a sua vida. Em todos os momentos eu vi o teu sofrimento. E é por isso que eu decidi que vou pagar a tua dívida. Você para mim não é um estranho. Eu quero ser o teu fiador. Ninguém assumiria a fiança de ninguém. Por quê? Porque assumir a fiança de alguém significa sofrer. Sofrer muito. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 15. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 11. Versículo 15, olha o que o sábio declarou aqui pelo Espírito de Deus: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Jesus podia falar: não, eu não tenho pecados, eu não vou assumir pecados de ninguém, eu não vou assumir dívidas de ninguém, eu não tenho dívida nenhuma. Eu não vou ser fiador desta pessoa que eu nem conheço, porque esta pessoa é uma estranha, nem nasceu ainda. Não sabe de nada do que eu fiz por ela. Eu não vou fazer nada. Porque assumir a fiança significa, sofrer severamente. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Mas Jesus está dizendo para mim: você não é estranho. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço desde quando você estava no ventre escuro da sua mãe e você não tinha nenhum rosto formado ainda.
E você era do tamanho de um grãozinho de feijão. E eu te via no escuro do ventre da sua mãe. E eu te dizia, eu te amo. Eu estarei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, porque um dia você saberá que eu sou o teu fiador. Que eu garanto a dívida que você não pode pagar. E eu já paguei a dívida no teu lugar. Quero que você vá comigo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio, 4.319 versículos contra mim e contra você. Cada um desses versículos está representando uma promissória que você não tem condição de pagar. Uma dívida que você não tem condição de pagar. Uma cédula que você não tem condição de quitar. Mas ele, Jesus, pegou essas cédulas que eram contra nós nas suas ordenanças e ele atirou do meio de nós, ele tirou do meio de você, tirou das tuas mãos e ele a cravou na cruz. Aqui, ó, ele a cravou na cruz. Ele eliminou aquela dívida que você não podia pagar, porque ele pagou a tua dívida. Ele fez este grande sacrifício para que você não sofra. Ele pagou a tua dívida para que você durma em paz à noite, não tenha mais pesadelos, nem acorde sobressaltado. Ele pagou a tua dívida para que você não tenha mais doença, porque a palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas dívidas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, todos nós aqui fomos sarados, todos nós aqui fomos abençoados, todos nós aqui fomos contemplados com o perdão da dívida. Ele cravou a cédula na cruz. Ele riscou a cédula, ele fez um X, não com tinta vermelha, mas com seu sangue. Ele fez um X sobre a cédula da tua dívida. E ele disse, dívida paga. Eu sou o fiador desta pessoa. E agora você, sem nenhuma dívida, vê se não faz mais dívidas, tá? Procura se conservar sem dívidas. Porque quando você comete um novo pecado, você está fazendo uma dívida nova e Jesus tem que quitar de novo. É como se você estivesse crucificando Jesus outra vez. É isso que o Evangelho diz. É como se você estivesse crucificando Jesus de novo. Contraí outra dívida. Mas espera, ele já tinha te quitado. Mas eu pequei, tudo bem, ele paga de novo. Mas é como se você estivesse crucificando Cristo outra vez. Por isso que você tem que se guardar para não se endividar mais, andar no caminho reto, servir ao Senhor, meditar na sua palavra, aprender os seus mistérios, ter comunhão com Ele, aprender dele. E Ele quer que você ande com Ele, Ele quer que você esteja junto dEle, porque Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma ferramenta de madeira com 2 buracos para obrigar 2 bois a andarem juntos no pasto, lavrar a terra. Ele está dizendo, tome o meu jugo, ou seja, ande do meu lado. Ande junto comigo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Como é bom ter esse fiador. Você está devendo, viu? Já veio uma dívida dos seus pais? Depois dos 12 anos de idade, você fez um monte de dívidas e não consegue pagar. Não tem como pagar. Ou você aceita o pagamento feito por Jesus, ou você será lançado numa prisão futuramente, por onde ficará indefinidamente sendo atormentado, atormentada. É a hora de você dizer, Jesus fez o pagamento por mim? O que eu preciso para usufruir desse pagamento, dessa quitação de dívida? Essa é a pergunta. Você precisa receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí ele escreve o teu nome no livro da vida, e ele passa a dizer, essa pessoa agora é minha. Eu pago tudo que ela deve. Eu faço tudo por ela, porque ela é minha. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. O céu canta um louvor, do qual eu só sei a letra, não conheço a música. Mas todo o céu canta esse louvor para Jesus, dizendo assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Você tem que ser de Jesus, Ele te comprou. Ele te comprou ali, ó. Ele não comprou só a tua dívida, Ele comprou você. Só falta você entregar o que Ele comprou. Vem cá, você faz uma compra pela internet, paga com um cartão de crédito ou de débito, sei lá, paga o boleto, e não te entregam o que você comprou? É justo isso? Você vai reclamar no Procon, você vai espernear, você vai se revoltar, não é? Você quer receber o que você comprou? Jesus também. Ele pagou a tua dívida, está paga. Mas você tem que recebê-lo. Você tem que se entregar para Ele, porque Ele te comprou. Você tem que se entregar para Ele. Você é propriedade dEle agora. E enquanto você for propriedade dEle, Ele vai ser o teu fiador para sempre. Vai te garantir o tempo todo. Eu sou um cara confiante, não é porque eu tenho alguma personalidade extraordinária, não. É porque eu sei quem é o meu fiador. Eu sei quem é o meu garantidor. Eu não tenho medo de nenhum espírito, de nenhuma entidade maligna. Eu não tenho medo de maldição, nem de praga, mas não é porque eu sou um cara forte e corajoso, não. É porque eu sei quem é o meu fiador. Não tenho medo de nada, não tenho medo de peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia, peste, praga, vírus. Não tenho medo de nada disso, não. Eu sei quem é o meu fiador. Se você for dele, como eu fiz um dia, eu entreguei a minha vida para ele. Eu me entreguei, o Senhor me comprou, está aqui. E não estou entregando só a minha mão, não, só o meu pé. Não estou entregando só a minha cabeça, não. Eu estou entregando para o Senhor meu corpo, minha alma e o meu espírito. Eu me entrego ao Senhor 100%. Eu sou 1000% de Jesus. Eu tenho dono. Eu não sou um cachorro sem dono, não. Não sou um vira-lata, não. Até era vira-lata, mas ele me fez um cão de raça. Ele vai fazer tudo isso por você. Mas você tem que entregar
O que ele comprou, ele te comprou. Não foi com prata, não foi com ouro, mas com seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário, como de um cordeiro puro e incontaminado. Se entrega para ele, tua vida vai mudar. Se entrega para ele, se entrega que você vai ver a diferença. Vamos ficar todos de pé. Bom, se você quiser pagar sua dívida sozinho, o problema é seu. Não posso fazer nada. Se você quer pagar a sua dívida sozinho, sozinha, o que eu posso fazer? O que Jesus pode fazer? Ele não obriga ninguém. Você não quer Jesus como fiador? Paciência, ué. Ah, você prefere outro fiador? Você prefere o Kardec? Coitado do Kardec. Está lá no cemitério em Paris com a sua lei dizendo morrer, renascer, tal é a lei, renascer sempre. Coitado, até hoje não reencarnou. Já tem uns 150 anos que está lá. Você quer um fiador morto? Não vem me dizer que ele fala de Jesus, ele não fala de Jesus. Ele citou trechos do Evangelho, citou trechos. Ele excluiu isso aqui do seu Evangelho. Ele excluiu isso aqui. Você não vai encontrar no Evangelho de Allan Kardec o poder do sacrifício de Jesus, porque o Kardec vai te ensinar que para você melhorar, você tem que reencarnar várias vezes. E Jesus está dizendo, não! Quem crê no meu sacrifício é salvo na hora, e é salvo para sempre se perseverar até o fim. Jesus não obriga você a recebê-lo como fiador. Você pode preferir um Maomé, mas o Maomé morreu de febre. Não pôde nem se curar a si mesmo. Mas esse meu fiador aqui, o seu corpo enfermou, da cabeça aos pés, desde a coroa de espinhos até os cravos nos seus tornozelos. Os açoites retalharam o seu corpo, ele teve febre sim, taquicardia, falta de ar, anemia, leucemia, falência dos órgãos, pressão alta, pressão baixa, tudo que você pode imaginar ele sentiu na cruz, ele enfermou até morrer. Mas diferentemente de Maomé, que morreu de febre, o meu fiador ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. É o melhor fiador que você pode receber. Esse garante a tua fiança até depois da morte. Ele garante a tua fiança. Não vou nem citar outros pretensos fiadores e fiadoras, que é ficar dando moral para fraudes. Só existe um fiador. A palavra que eu li para você no início da mensagem diz: de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Não tem concerto melhor. Não tem aliança melhor. Não existe nada melhor. Pode procurar à vontade. Você quer um tempo para pensar? Você não quer Jesus como fiador? Você quer pesquisar mais? Eu garanto para você, não tem fiador melhor, não tem aliança melhor, não tem conserto melhor. Mas se você não quiser, tudo bem, o problema é seu. Aí você vai ter que pagar a sua própria dívida. E vai pagar com prisão, com a sua prisão eterna. Porque nunca, nunca você conseguirá apagar um só pecado seu através do sofrimento. Nunca. Porque isso Jesus fez uma vez, sofrendo no teu lugar. Ele pode quitar tua dívida já. Pastor João Ribeiro, eu tenho muitos e muitos pecados, eu tenho muitas dívidas. Eu devo muito. Pois é. Na parábola do rei e o súdito devedor, ele não devia 126 toneladas de prata, não tinha como pagar, não tinha como pagar. O que o rei fez? Eu perdoo você, perdoo tua dívida e te solto. É que ele não soube aproveitar, né? Não soube amar
o próximo e não soube perdoar o próximo. Porque, veja bem, tem a tua dívida com Deus e tem a tua dívida com o próximo. E o próximo deve para você e deve para Deus também. Tem gente que está pronta só para receber perdão. Ah, Jesus só me perdoa tudo. Mas essa pessoa não está pronta para perdoar ninguém. Não perdoa ninguém, fica na mesquinharia. Nas dívidas pequenas que outro ser humano tem contra você, ou você contra a pessoa, e você não consegue perdoar. Ah, mas como é bom receber o perdão. Me perdoa tudo, viu, Jesus? Tem que aprender a perdoar o próximo também. Está entendendo isso? Senão você perde a bênção do perdão da tua dívida. Jesus disse: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas, as suas dívidas. Tem que perdoar, senão perde. Senão perde a bênção do perdão da dívida que você não conseguiria pagar jamais. Mas vamos discutir primeiro a tua dívida com Deus. Depois você vai aprender a perdoar a dívida do teu próximo. O problema agora é você. Você está devendo muito para Deus e Jesus pagou a tua dívida. Agora, além de pagar a dívida, Ele ainda te comprou. Ele pagou por você. É justo que você agradeça a Ele por ter pago a sua dívida, cravando-a na cruz. É justo que você agradeça. E é justo que você se entregue para Jesus, porque Ele comprou homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. E Ele comprou com seu sangue. Ninguém pagou tanto por você, ninguém jamais pagará tanto por você. Olha, eu não valia nada, veja o valor que Ele me deu, o quanto Ele pagou por mim. Ele pagou, e eu correndo fui me entregar para Ele. Estou muito feliz até hoje. Se você se entregar para Jesus agora, você vai ser uma pessoa muito feliz também. Então preste atenção, porque esse convite que eu vou fazer está sendo filmado não só pela equipe aqui da Paz e Vida, está sendo filmado pelo céu. O convite que eu vou fazer agora está sendo filmado lá no trono de Deus. Está tendo uma transmissão simultânea. Deus está olhando, vamos ver qual vai ser a reação dessa pessoa. Vamos ver o que ela vai fazer. O céu está parando agora. Por que o céu para? Porque Jesus vai ter que escrever o nome de quem se entrega para Ele. Jesus vai escrever o nome no livro da vida. Então Ele para. Opa, é a hora do apelo. Vamos ver se eu vou escrever o nome dessa pessoa no livro da vida ou não. Então eu pergunto, quem aqui quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer ter todas as suas dívidas e pecados perdoados? Quem aqui quer receber vida e vida de verdade? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Faz o seguinte, com a tua mão erguida assim. Continua com a tua mão erguida, você que ergueu a mão. Não tenha medo. Saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Jesus é o teu fiador. Não há o que temer. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Pede licença para a multidão e diz assim, deixa eu passar. Eu tenho que ir lá assinar o contrato com o meu fiador. Procura só manter 1,5 metro de distância assim um do outro. Procura manter uma distanciazinha de 1,5 metro um do outro. Que legal. Vamos aplaudir que está chegando mais. Olha que coisa linda. Ó, olha para mim. A partir de agora, você não vai dever mais nada para o credor que é Deus. A tua dívida vai ser perdoada agora. Vai ser de papel passado. Teu passado vai ser apagado agora. No livro das obras, Jesus vai cobrir o teu passado com aquele sangue que Ele derramou na cruz. Será impossível alguém ler o livro das obras e saber do teu passado,
Porque Jesus te purifica de todo o pecado. Ele perdoa todas as tuas dívidas. O perdão, segundo o que Jesus ensinou, só será revogado se você não perdoar o teu próximo, continuar com essa mesquinharia, continuar com essas vinganças tolas. Aí pode perder a salvação, né? Pode perder o perdão. Tá? Tá entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou chamar mais gente, os filhos pródigos, para frente. Mas você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, eu não vou te chamar para frente, porque eu não quero fazer aglomeração aqui. Mas aí onde você está, quer voltar para Jesus? Quer o perdão das suas dívidas? Porque o filho pródigo sai da casa do pai e se endivida todo lá fora. Quando a gente erra, está crucificando Jesus de novo, mas infelizmente é assim que funciona. É como se Cristo estivesse morrendo de novo por você, filho pródigo, filha pródiga. Por isso que você não pode voltar para o mundo. Está entendendo ou não? Então, filho pródigo, filha pródiga, se você quer voltar para os braços do Pai, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que veio aqui para frente comigo, dobre os seus joelhos. Quem está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe ou pela internet, quem está ouvindo esta mensagem na Rádio Feliz ou no aplicativo da Feliz FM no celular, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus e se puder se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, porque esse assunto é muito sério e nós estamos sendo filmados pelo céu. Jesus parou e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, muito obrigado por me dar Jesus, que se ofereceu como meu fiador. E Ele garante, e já garantiu, o pagamento da dívida que eu jamais conseguiria pagar. Ele pagou por mim e garante ainda que por toda a minha vida vai ser o meu fiador. Porque eu sei que se eu errar, se eu pecar, se eu novamente criar uma dívida, ainda assim, Ele continua sendo o meu fiador. Eu confio nele e declaro que o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, apaga o meu passado e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê desde já a alegria e a certeza da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno fiador para todo sempre. Amém.